A declaração histórica de Mamdani soa assim: acabei de descobrir que não temos dinheiro para nada. Estamos em uma crise que faz a Grande Depressão parecer brincadeira de criança. Estamos falando de uma crise financeira cujas proporções superam a Grande Recessão e por isso não haverá uma única coisa capaz de resolver essa crise. Isso vai exigir que exploremos cada caminho individualmente. Isso significa que precisamos olhar para dentro. Eu pausei o vídeo antes da declaração principal de Zacran, ou seja, anuncio o início da grande revolução socialista de fevereiro. Quem não se escondeu, não tem culpa. Então, busca interna por economias e aumento de eficiência. Isso também implica aumentar impostos para os nova-iorquinos mais ricos e corporações lucrativas, além de recalibrar a relação com o governo estadual. traduzindo para uma linguagem simples, me deem dinheiro, eu prometi tanta coisa e não consigo fazer nada. Agora eu quero me ajoelhar diante do governador de Nova York. E depois eu vou tentar roubar vocês, e depois de novo, e depois aqueles que pensam que eu vou roubar e que só vou roubar os muito ricos. Idiotas, o que eu posso dizer para vocês, burros, claro, muito burros, porque mesmo sem os programas idiotas dele, falta dinheiro em Nova York. Senhores, ontem, se não me engano, eu dei os números para vocês, mas com as ideias idiotas dele, simplesmente não vai dar nem para o orçamento anual, não vai dar nem para meio ano. Para meio ano não vai dar. E depois, o quê? Gente boa, Alá, como é mesmo? Peço em nome da cruz, sim, pela cruz, por Deus, por Alá, peço, ajudem como puderem. E em resposta, silêncio, e os defuntinhos com suas foices ficam lá parados e sorrindo ironicamente. E aqueles que querem tirar proveito da gente sem parar, como eles reagem? Quase 1 milhão de nova-iorquinos consideram deixar a cidade caso Mondir seja eleito prefeito, o que pode causar o maior êxodo já registrado. Mas para aqueles que se preocupam que seus impostos aumentem e isso faça com que os nova-iorquinos ricos simplesmente deixem Nova York como a conhecemos, legendas por Dima Torzok. Como era de se esperar, acho que esse é o título menos surpreendente de todos. Mas já estamos vendo sinais claros de um êxodo em massa de pessoas, especialmente dos ricos de Nova York, desde a vitória de Zoran Mamdani. Basicamente, eles dizem: eu tenho recursos para ir embora, e dane-se tudo isso, estou arrumando minhas coisas, não vou tolerar isso, estou indo embora, o que é totalmente compreensível. Muitos apoiadores progressistas de Mamdani estão comemorando dizendo: ah, sim, nós já não gostamos desses bilionários mesmo. Mas então surge uma questão fundamental: tudo bem ficar sem pessoas ricas? Quem vai compor a sua base tributária? Quem vai pagar por todas essas coisas gratuitas prometidas nas propostas de campanha de Zoran Mamdani? Se no final das contas o chamado 1% literalmente não ficar para sequer pagar por isso? Então, o orçamento da cidade de Nova York para 2026 está arredondado para 160 bilhões de dólares. Considerando que ainda há adiantamentos para o próximo ano e subfinanciamento do ano passado, ainda são necessários aproximadamente 6 bilhões. Ou seja, de algum lugar a cidade precisa conseguir para existir 122,7 bilhões de dólares. A receita, se nada mudar, se os produtores mais produtivos não fugirem, será de 116 bilhões de dólares no total. Mas já está claro que Nova York não conseguirá arrecadar isso, porque os ricos estão fugindo, já começaram a fugir. A previsão é a seguinte: sem novos programas comunistas, ainda antes de começarem a implementá-los. Mamdani precisa encontrar mais 12 bilhões em algum lugar. Quero que vocês entendam, antes mesmo de ele prometer toda essa heresia e bobagem, ele primeiro precisa encontrar 12 bilhões e só depois procurar dinheiro para o seu programa. E agora, claro, a cereja do bolo, ou o nabo no bolo azedo, ou algo parecido com um bolo, então. Creche universal gratuita, creche universal gratuita. Para 300 milhões de crianças ainda faltam 6. Ônibus gratuitos. Bem, não para todos, mas para 1 milhão dos moradores mais pobres ainda é 1 bilhão.
A construção de prédios residenciais para os mais pobres, eles calcularam 70 bilhões para 10 anos, ou seja, 7 bilhões por ano. E outras coisas, ou seja, ideias encantadoras, maravilhosas, utópicas, cuja realização já havia sido prometida ao público, para que então os idiotas votassem no ladrão. E eles, os idiotas, votaram no ladrão. Como era de se esperar, para todas essas ideias são necessários 6, como já dissemos, mais 1, mais 7, mais 1. No total, mais ou menos, 15 bilhões de dólares em 2026 não é o total necessário. É que nesse ano ainda serão necessários mais 15 bilhões de dólares. Isso me lembra uma piada da época pós-perestroika, sabe? 2 empresários russos, novos empresários russos, se encontram. Um diz: "Você quer um vagão de melancias?" O outro responde: "Quero, ok." Um saiu correndo para procurar melancias. O outro saiu correndo para procurar dinheiro. "Vocês querem creches gratuitas?" "Sim, viva." "Querem ônibus gratuitos?" "Sim, viva as mães." "Sim, eles querem." "Querem apartamentos gratuitos, comida?" "Sim, comunismo." "Querem roubar e não serem punidos por isso?" "Viva." "Querem muito." "Querem junto comigo, mãe?" "Sim, eles querem roubar dos burgueses, tirar o dinheiro deles e dividir entre nós." Viva, viva, viva. Aí está, comemoraram tanto que deu nisso. Aliás, não tem dinheiro, vou repetir para ficar claro. Não tem dinheiro, isso não é brincadeira. Não tem dinheiro. Eu queria fazer o melhor, falei para minha mãe, mas eles... E acabou dando como sempre, a culpa é dos ricos, principalmente dos brancos. Se o rico for negro, aí ele é um bom rico, mas se for branco e rico, ele é ruim, ruim e rico. Sim, foram eles mesmos que escolheram a mamãe. Sim, eles votaram, deram dinheiro, embora eu tenha avisado eles, mamãe, sim, eu disse que, se escolhessem, eu ia acabar com eles, deixar eles na miséria. Não vou olhar no retrovisor para ver o que está acontecendo com eles. Eles não acreditaram em mim, mas eu sou um ladrão muito honesto. Se eu prometi alguma coisa para alguém, com certeza eu vou roubar. Pois é, alguém tem que ser o culpado, certo? Eu não posso ser o culpado, mas alguém tem que ser o culpado. Essa crise tem um nome e seu principal arquiteto. Como cantam os Jackson 5, é tão simples quanto 1, 2, 3. É uma crise orçamentária relacionada a isso. A prefeita culpa parcialmente a administração de Adams pela falta de orçamento. Adams respondeu dizendo que herdou uma dívida de 10 bilhões de dólares que foi agravada pela pior crise de saúde pública e econômica da história de Nova York. A prefeita. Ela disse estar mais preocupada com o êxodo da classe trabalhadora de Nova York pelo alto custo de vida do que com a saída de empresas devido ao aumento de impostos. Ou seja, ele diz que não se importa com a saída da cidade daqueles que, na verdade, pagam pelas escolas, pela polícia, pela iluminação das ruas e pelo próprio salário de Mamdani. Bem, o sonho dele, ao que parece, é transformar Manhattan e talvez toda Nova York em algo parecido com o que era nos anos 40 do século passado. E se apenas transferirmos de um bolso para outro, continua... Existe uma série de coisas que podemos fazer para reduzir o custo de operação dos edifícios. Ele declarou e corrigiu sua frase inicial, excessivamente simplificada e curta, de congelar o aluguel. Bem, eu disse a ele alguns meses atrás, como congelar o aluguel se não é possível congelar os custos? Conversamos sobre 30% do valor do aluguel ser composto por impostos sobre a propriedade. E depois ele mudou seus comentários dizendo, eu entendo que os impostos sobre a propriedade de imóveis alugados devem ser reduzidos. Primeiro, é impressionante que uma pessoa eleita como prefeito não saiba que uma porcentagem do aluguel são impostos. Ele pode não saber exatamente qual é a porcentagem, mas ele deveria entender que esses impostos vão para ele mesmo. E o segundo ponto é que, se ele cancelar 1/3 do aluguel, então o apartamento, o proprietário, a senhora, o dono, o proprietário não vai receber dinheiro suficiente para pagar esses mesmos impostos à cidade. Se recebe, paga. Se não recebe, não paga. Por que é tão difícil entender isso? É isso.
O proprietário da casa não vai receber dinheiro suficiente para pagar o imposto sobre a propriedade e vai parar de enviar dinheiro para o tesouro da cidade. Então a cidade vai ter que cortar alguma coisa. O que pode ser? Bem, por exemplo, reduzir a quantidade de cupons de alimentação para que as pessoas de baixa renda comam menos, vão fazer uma boa dieta que comam menos. Ou então a ajuda para pagar eletricidade, água, coleta de lixo, aquecimento. Simplificando, Mamdani diz: vamos reduzir o aluguel em 1/3, mas não diz que ao mesmo tempo ele não vai subsidiar os serviços públicos. O povo, claro, para eles tanto faz, como se diz, pagar por uma coisa ou por outra, dá na mesma. Mas os idiotas, e a maioria, como sabemos, são idiotas, já descobrimos isso de forma totalmente não científica. Gritam, urra e jogam as toucas dos outros para o alto. E ainda dá para reduzir os subsídios lá, bom, digamos para remédios, então os pobres vão morrer mais rápido. E daí? Claro, o orçamento de Nova York vai ficar muito bom. Por exemplo, quando era governador, ele matou cerca de 30 mil idosos e idosas por causa da Covid. Ele fez isso lá mesmo. Não vou repetir essas histórias, vocês já falaram disso. Ele fechou a porta, não deixou ninguém entrar e ficaram sozinhos, sem cuidados. Simples. Morreram cerca de 30 mil pessoas, mais ou menos, talvez 32, talvez 28. Então morreram 30 mil pessoas. Isso ajudou muito o orçamento, mas por algum motivo, em Nova York, apesar de ajudar o orçamento, ele não foi muito amado. Então, apesar de ajudar o orçamento, ele não foi eleito prefeito, embora tenha tentado, e quem foi eleito foi o Mamdani. Porque, sabe, ele ainda não matou ninguém e prometeu mais. Quanto você promete? Eu prometo 1 milhão, e eu prometo 2 milhões. E você vai dar 2? Não, claro que não. E você? Eu também não. Não, claro que não vou dar, mas eu prometo o dobro do que você. E vão escolher ele. Vão escolher. Ele vai prometer o dobro do que aquele que está lá do outro lado. Então, está tudo pela frente, senhoras e senhores. Com promessas, ele ainda vai cansar. Mais ainda. Muito mais do que 30 mil pessoas e ainda por cima, os socialistas em Nova York distribuem dinheiro para os pobres. Eles dizem em dinheiro vivo. Bom, naturalmente, não para todos. Espero que vocês entendam isso. Olhem para o diplomático empresário nova-iorquino que não quer brigar com o prefeito e fala de forma muito, muito suave, que dá para ver como Mamdani quer ajudar a cidade. Ele quer muito, muito ajudar os que estão sofrendo. Só que, sabe, tá tudo muito bem, só que o método dele é um pouquinho, bem, não está totalmente certo. No que diz respeito ao que ele está tentando fazer, ou seja, reduzir os custos, tanto a BXP quanto eu concordamos totalmente com esse objetivo. Nós apoiaríamos isso e gostaríamos que ele o fizesse. Acho que o problema é que algumas das medidas que ele descreve, a forma como ele quer fazer isso, eu não considero corretas. Para alcançar esse objetivo... Na verdade, seria preciso fazer tudo ao contrário, e a cidade começaria a se desenvolver, mas os objetivos dele são bons. Mas ele, na verdade, é um canalha pró-capital. Por exemplo... A introdução do controle do aluguel, se você implementar o controle do aluguel, isso vai impedir a entrada de capital privado no mercado e a construção das moradias necessárias. Seria ótimo se Zakran pelo menos entendesse alguma coisa de economia, pelo menos um pouco. Com as boas intenções dele, ele teria virado o mundo de cabeça para baixo, teria mudado tudo. Mas do jeito que está, ele faz um pouco o oposto do que deveria ser feito para que a vida melhorasse. Mas Mamdani conhece apenas uma maneira de encontrar dinheiro. O bolso do vizinho, não há outro jeito. Ele não conhece outro método, porque isso é estranho para ele. Se alguém tem dinheiro, é preciso tirar, dividir e ficar com uma parte para si. Antes, chamávamos isso de batedor de carteira, mão no bolso, batedor de carteira, sim, mas agora chamamos isso de socialista. Sabe, ao contrário da administração anterior, nós não vamos varrer os problemas para debaixo do tapete. Nós vamos restaurar a estabilidade a longo prazo. E ainda acreditamos que isso exigirá taxar as corporações mais lucrativas e os nova-iorquinos mais ricos com a parte justa deles. Roubar, assaltar aqueles que trazem tanto benefício para a cidade, que os moradores entregam seu dinheiro pelo produto ou serviço que eles oferecem. E por isso, pelo que entendi, nós o odiamos.
Em Nova York, queremos tirar dele o máximo possível do que ele ganhou com seu trabalho, sua inventividade, seu esforço, sua contribuição inicial. Isso também é muito importante. Talvez arriscando tudo o que tinha sem nem saber se iria ganhar, e quantos outros arriscaram e não ganharam. São exatamente esses que vamos roubar, a menos que esses idiotas fujam para onde puderem, porque, se não fugirem, são mesmo idiotas. Eu ainda acho que agora é hora de aumentar os impostos sobre as corporações mais lucrativas que fazem negócios em Nova York e sobre os moradores mais ricos, para quem esta cidade é o lar. Para que eles paguem sua parte justa e para que possamos criar... Bem, acho que em todo o país, cada geração provavelmente precisa passar sozinha pela realização de que a única coisa que traz uma vida boa é a criação de patrimônio. Menor patrimônio. Isso se chama fome, senhores. Não se engane. Fome é assim que se chama o pequeno patrimônio. Maior patrimônio. De onde isso vem e por que não vem? Isso acontece quando surgem novas ideias que aumentam a produtividade do trabalho. O trator é melhor, ara mais do que o cavalo. Você simplesmente olha e vê que arou mais. O computador é melhor do que o ábaco, mais rápido, mais preciso, o torno mecânico também. Mais tecidos, mais ternos, mais casacos. Não me diga que devo falar de outro jeito, casacos. Mais produção de linho, algodão, tecidos, quero dizer, do que feito à mão. Na próxima etapa, o escravo produz pouca propriedade, ele não é motivado absolutamente de jeito nenhum, não é motivado por nada, ele precisa sobreviver, não trabalhar sem parar. O trabalhador assalariado tem medo de perder o salário e produz mais. E o patrão, por algum motivo, trabalha muito mais intensamente do que o trabalhador assalariado. Quanto maior a motivação, mais propriedade é produzida, mais fácil é para todos viverem na sociedade. Os pobres, digamos, há 200 anos morriam aos 50 anos e sem um dente na boca, enquanto os pobres, nos 75, eles têm todos os dentes. Não são todos deles, parte é de outras pessoas. Que diferença isso faz? Vivem, não sentem dor, está tudo ótimo, saem dos dentistas em seus próprios carros e as estradas não têm buracos, são asfaltadas. Bem, de vez em quando os postes de luz nas ruas ficam rachados. A farmácia de plantão fica perto ou, sei lá, tem Uber ou outro serviço que entrega comida, bebida, remédios, comida para crianças, pizza se você quiser. E essa é toda a diferença. Motivação. Quanto mais motivação, mais rica é a sociedade, mais ela enriquece. Quanto menos motivação, mais pobres, mais doentes, mais necessitados de remédios para a depressão. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu não sei. 100, 200 anos atrás, não existiam remédios para a depressão. Tenho certeza de que a depressão existia. Era chamada de spleen, como diziam em russo. Claro que existia. A depressão era mais comum entre pessoas mais instruídas. Os camponeses não tinham tempo para isso, para a depressão. Mas a depressão em si existia. Elas eram tratadas, na verdade, com vodka, champanhe ou bourbon, dependendo do país em que você vivia e do que estava acostumado. É uma pena, claro, que os comunistas tenham se infiltrado nos Estados Unidos, mas talvez Mamdani seja uma vacina contra um marasmo sério em nível nacional. Marasmo que, naturalmente, quero dizer marxismo, e Mamdani já não tem mais dinheiro. E o que vai acontecer amanhã? E o que vai acontecer daqui a um ano? Meu Deus, o que vai acontecer daqui a um ano? Bem, vamos acompanhar. Eu realmente espero que esse bacilo vacine a geração dos meus netos. Repulsa ao socialismo em qualquer uma de suas formas de manifestação. E vamos terminar assim. Mamdani Namila. Acho que esse é um ótimo final. Até logo.